Conversar sobre essa série que a gente está falando, sobre Eu Creio Assim. E aí, nessa série, eu quero recapitular aqui com você. Eu não sei se você entendeu bem como é que está acontecendo a história. Então é muito importante que você entenda esse quadro aí. Se eu perguntar para você, você sabe contar a nossa história a partir desses ícones que estão na tela? Você consegue direitinho vislumbrar todos esses elementos? Isso é fundamental para a gente poder se entender como seres humanos no mundo que a gente vive hoje. Tá bom? Então, a gente entende que Deus nos criou numa criação intencional. Foi de propósito que Ele nos criou. Não foi por acaso, a partir de um evento aleatório. Não, Deus, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam em relacionamento na eternidade quando simplesmente decidiram, porque estavam vivendo algo muito bom, que é o relacionamento, decidiram criar o tempo, decidiram criar a realidade que a gente vive e criaram o mundo e coroaram com o ser humano. Então nós somos criação intencional de Deus. Mas o ser humano, ele deveria ter... então o ser humano, ele tinha que ter o direito de poder escolher viver para Deus ou não. Então, só existe amor se você tem escolha. Não existe amor sem escolha. E aí eu acho interessante, agora eu olhei aqui uma cena, eu lembrei de alguma coisa. Já viu aquelas pessoas que têm animal de estimação? Aí o cara, por exemplo, ele tem uma maritaca, vamos supor. Ou um shih tzu, alguma coisa assim. Você já pensou que o cachorro não tem escolha? Ele não pode sair. A maritaca não pode voar. Porque você mantém ele dentro da sua casa, suas portas fechadas, e se sair. Se quando sai, sai na coleira. Já perceberam isso? Você imagina se você fosse... Eu tenho exemplos aqui magníficos na comunidade de pessoas que têm animais domésticos, mas que vivem soltos. Nas suas casas saem, voltam, sobem em cima do fogão de lenha, né? E aí tá assim, quase vira churrasco. Tem um exemplo assim. Então, aquela relação, ela é uma relação que expressa mais a liberdade. Concorda comigo? Quando os animais eles não têm o poder de escolha, você mantém ele em cativeiro, como é que você pode avaliar que isso é um amor verdadeiro? Percebe? É a mesma coisa do relacionamento com Deus. Deus, ele precisava deixar que o ser humano escolhesse amá-lo ou não. E aí ele colocou um símbolo dessa escolha, que era uma árvore com um fruto. E esse símbolo dessa escolha, o ser humano, ele disse, se você comer, certamente você morrerá. E o ser humano decide, então, por causa de uma conversa da serpente, ele decide, eu quero ser dono de mim. Eu quero ser dono do meu nariz. Eu quero decidir o que é certo e o que é errado para mim. Eu quero. Então ele come e rompe com Deus. E esse rompimento da relação, onde Deus não é mais agora aquele que dita as regras para a vida do ser humano. O ser humano, então, assumiu para si essa prerrogativa. Ele dita para si o que é certo e o que é errado. A partir desse momento acontece aquela ruptura, aquele coraçãozinho rachado, uma queda. O ser humano não está mais naquele patamar que ele foi criado. Com isso, tudo passou a se corromper. Então, tudo que você entende de ciência, de tecnologia, tudo que olha para o ser humano, todas as logias, a medicina, tudo, olha para um ser humano pós-queda, um ser humano quebrado, um arremedo do que ele era para ser de verdade. Certo? Mas o ser humano foi criado em sua essência lá na criação. Então, toda a filosofia, toda a geografia, a biologia, todas as ciências, quando vão olhar que tem a ver com o ser humano, a antropologia, vão tentar ler o ser humano pós-queda. Então, quando vai tratar, por exemplo, da sexualidade do ser humano, a gente vai tratar olhando para onde? Para antes da queda ou depois da queda? Porque depois da queda, quem manda são os desejos. Antes da queda, quem ditava o ritmo amoroso para a vida do ser humano era Deus. Então, tudo você tem que ter a ótica. Como que a gente está olhando para o ser humano? Antes ou depois da queda? Quando o ser humano faz isso e quebra essa relação, o que Deus fala para ele? E essa conversa aqui, quando você for conversar com qualquer pessoa que perguntar no que você crê, você pode contar essa história a partir desses ícones aqui. É muito simples para você guardar. Então, quando, por exemplo, o ser humano se rompe com Deus, ele é destinado à morte.
a bateria dele vai acabar. O que Deus faz? Deus começa um plano amoroso para redimir esse ser humano, para não deixar ele ir para esse fim. E então ele escolhe um povo no meio de todos os povos da terra, esse povo chama-se Israel, e fala, esse povo vai preparar o caminho para a vinda daquele que vai resolver toda a bagaça. Toda a bagaça vai ser resolvida a partir do enviado, do Messias. Então Israel passa a ser primeiro um espelho para as pessoas, um espelho para o mundo, de como seria uma nação governada por Deus, mas também é rebelde porque são seres humanos, e Deus começa a preparar os caminhos, começa a preparar os rituais, para criar na memória a ideia da vinda desse Messias. E aí vem Jesus, que é o Messias, que na mensagem da semana passada a gente falou sobre Jesus, o protagonista. Então Jesus, que é o incomparável, o Rei dos Reis, aquele que vem nos redimir, ele vem, cria discípulos e forma uma comunidade de discípulos, uma comunidade de seguidores. Nós vamos falar hoje sobre esses discípulos. Ele cria essa comunidade, e essa comunidade vai preparar o ambiente para o momento que ele voltar, a restauração de todas as coisas, onde tudo vai ser de volta à ótica original da criação, onde ele vai trazer tudo de volta para a ótica perfeita. Ah, pastor, então a gente vai viver de volta num jardim? Não, muito pelo contrário. Quando você lê em Apocalipse, você percebe como que vai ser um vislumbre dessa redenção, você percebe que a cidade desce do céu para a terra. Então a redenção, a nova criação, ela será urbana. Não vai ser andando em nuvem, não vai ser andando no jardim, todo mundo pelado, feliz da vida. Não, não vai ser nada disso. Vai ser uma nova vida de verdade, como essa aqui deveria ter sido. Ok, em que momento nós vivemos da história? Nós vivemos nessa marcação amarela, após a vinda de Jesus e aguardando a volta dele. E o nosso papel é muito peculiar nesse momento da história. E o que a gente tem que fazer? Esse é o grande lance. Você entender o propósito da sua vida é você entender o que você tem que fazer nesse momento da história. E aí, quando eu entendo quem é Jesus, Jesus restaura a minha relação com Deus. Eu não tenho mais medo de Deus, não tenho mais receio de Deus. Deus não é mais meu inimigo, não quer me fulminar. Deus é um Deus amoroso. Eu não tenho mais receio da igreja. A igreja não vai me escravizar, a igreja ela restaura, Jesus restaura a minha relação com a igreja. Agora nós somos um povo unido, um povo de fé, um povo junto, que vive buscando quem nós deveremos ser. E eu não tenho mais receio do mundo. O mundo não me ataca, o mundo não rouba minha fé. O mundo é apenas o lugar onde eu vou exercitar minha fé e minha fidelidade a Deus. Então eu vou para a universidade, eu vou para o meu trabalho, eu vou viver a minha vida como um discípulo de Jesus. Ok? E aí, nós levamos para casa, na semana passada, alguns desafios. Revisar o seu compromisso público, se você já decidiu se tornar discípulo de Jesus. Viver, como é que seria a sua vida se você vivesse para o reino, de fato, de verdade, sem medo? Se mudaria alguma coisa para você pensar. E por último, que ajuste você deveria fazer na sua vida para que você honrasse o momento em que você vive. Hoje, eu quero falar sobre a comunidade dos discípulos, que é a igreja. Qual é o papel dela? Como é que ela surgiu? O que ela veio fazer? Por que a gente fala que vem a igreja? Como é que isso acontece? Quando a gente lê Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus fala assim, nos últimos momentos, hoje, seria muito interessante se você abrisse na sua Bíblia para me acompanhar, porque eu vou ler um texto lá numa carta já, e se você me acompanhar, acho que vai ficar mais claro o que eu vou estar falando. Então você pode abrir sua Bíblia no seu aplicativo aí, para a gente acompanhar, vai ficar mais legal, tá bom? E você vai responder bem melhor as perguntas que eu vou fazer mesmo. Então vamos lá. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, ele fala assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa orientação de Jesus é muito interessante, porque ele inicia um movimento. Percebe? Ele inicia um movimento novo. Ele fala o seguinte: olha, agora
Agora, Deus me comissionou, me deu autoridade para comissionar vocês. Ele está iniciando a última fase do grande plano. A última fase do grande plano da restauração é essa. Então, Deus o autoriza a comissionar as pessoas, a chamar as pessoas. E autoriza a chamar as pessoas como? Fazendo discípulos. Primeira coisa que ele fala, fazendo discípulos. O que é isso? Ensinar a quem você encontrar sobre esse estilo de vida. Segundo, batizando. O que é o batismo? É marcar a pessoa com um símbolo público de iniciação na família de Deus. Porque quando você batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, você está introduzindo a pessoa na família de Deus. É como se ela tivesse um novo sobrenome. Então, além do batismo, é uma expressão pública de algo particular, de uma decisão de fé. Por isso é importante se batizar. Você mostra para a comunidade. Em segundo lugar, você adere à família de Deus. Então, quando eu sou batizado, eu estou... algumas pessoas antigamente falavam, seu nome está escrito no livro da vida. Não é bem assim, mas é como se a sua certidão de nascimento fosse trocada. Agora você é... Por exemplo, eu sou Rodrigo de Lima Faria. Agora eu passaria a ser Rodrigo de Lima Faria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É como se você ganhasse um novo sobrenome. Você faz parte da família. Isso é o batismo. Certo? Então Jesus incentiva, ensine e batizem as pessoas. E não só batizem, não é só um mero gesto. Você tem que ensinar essas pessoas a obedecer. Você ensina a obedecer. Então, ou seja, ensino e prática. Certo? E ele diz assim, eu vou estar com quem proceder assim. E eu estarei com vocês até o final dos dias. Quem proceder assim, eu vou estar acompanhando. Essa é a promessa dele nesse tempo. Quem não proceder assim, eu não vou estar acompanhando. É isso que ele fala. Só que ele está dizendo o seguinte, não é uma mera passagem de informação, de você senta e eu te passo o conteúdo. Não é isso que Jesus fez. E aí eu vou tentar te mostrar algumas coisas da vida de Jesus, para que talvez você nunca tenha pensado. Esse discipulado, formar discípulo, é algo orgânico, emocional e experimental. Beleza. Chega de teoria. O que é um discípulo, então? Um discípulo é alguém que dirige a sua mente, o seu corpo e a sua alma em um processo de formação espiritual. Então, um discípulo... Eu vou pisar no seu pé se você dormir. Então, um discípulo é o quê? É alguém que decidiu remodelar a sua vida, é de carinho. O discípulo é alguém que decidiu remodelar a sua vida para um processo de formação, ou seja, de formação espiritual, onde Jesus vai começar a formatar, a modelá-lo conforme ele deve ser. Então, o discípulo é alguém que decidiu entrar nesse processo de formação espiritual, de modelagem orgânica e relacional, para ser como seu mestre, através da obediência e através da prática. Então, todo discípulo de Jesus tem anseio por ouvi-lo e tem determinação em obedecê-lo. Jesus falou isso para aqueles caras. Aqueles caras entenderam a ideia e falaram, vamos fazer então. E eles começaram a fazer. Eles começaram a fazer discípulos, começaram a todo mundo que eles encontraram, e eles começaram a falar dessa história de que o Salvador do mundo tinha vindo. E as pessoas começaram a acreditar nisso. E as pessoas foram se tornando discípulos. E discípulos foram fazendo discípulos. O que aconteceu? O movimento foi crescendo. Esse movimento foi crescendo, e formou-se o que a gente chamava naquele tempo de a comunidade dos discípulos. Esses discípulos tinham coisas em comum, então eles precisavam se reunir em algum lugar. Então eles começavam a andar juntos. Era legal. Amigos, quando têm coisas em comum, andam juntos, não é verdade? Então esses caras começaram a andar juntos. E eles foram chamados no começo, não como igreja. Não tinha esse negócio. Eles foram chamados como os do caminho. Só assim, os do caminho. Então tinha vários povos, tem aqueles caras lá do caminho. Era assim que eles eram conhecidos. Os do caminho. E esses caras do caminho foram começando a trazer pessoas para esse caminho. E essa comunidade saiu de Jerusalém e começou. À medida que eles viajavam, eles começavam a fazer discípulos, contando a história para as pessoas acreditavam naquilo, eram batizadas, e outras comunidades dos discípulos do caminho eram formadas em outras cidades. E aquilo foi multiplicando exponencialmente.
Em algum momento que esse negócio espalhou, numa cidade chamada Antioquia, eles tinham uma vivência, uma prática tão parecida com a de Jesus, que eles foram chamados, pela primeira vez, de mini-cristos. Sabia disso? Eles foram chamados de mini-cristos. Se você quiser ver, isso está lá em Atos capítulo 11, versículo 26, depois se você quiser dar uma olhada. Atos capítulo 11, 26, eles pela primeira vez foram chamados de mini-cristos. Sabe qual é a palavra usada para mini-cristos? Cristão. Atos 11, versículo 26 fala: e pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Cristão significa mini-cristo. Por quê? Porque a vida deles era tão parecida com Jesus, que eles eram chamados de miniaturas de Jesus. Foi a primeira vez. Lembra que semana passada a gente falou de uma comunidade que João escreveu o evangelho dele para uma comunidade nascente, que estava ali precisando aprender, que era a comunidade de Éfeso? Pois bem, Paulo foi quem fundou aquela igreja lá. Paulo, numa das suas viagens, Paulo era um que foi viajar, e num desses momentos ele foi e contou essas histórias para alguém lá em Éfeso, e ele morou 3 anos lá e formou uma comunidade dos discípulos lá, uma comunidade de cristãos. Só que Paulo viajava muito, em determinado momento ele precisava mostrar para essa comunidade que ele iniciou lá, como é que era a arquitetura de uma igreja. E ele escreveu uma carta. Ele escreve uma carta para dizer para eles: olha, existe uma arquitetura da comunidade dos discípulos. Mas essa arquitetura não é estética. É como que é o funcionamento dela. Existe uma arquitetura, existe uma forma que essa comunidade ela se protege das dificuldades da sociedade. Então eu vou escrever para vocês como é que vocês têm que proceder, ok? É assim que ela funciona. Então a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma arquitetura de como uma igreja tem que ser. Como uma comunidade dos discípulos tem que ser. Beleza? E aí eu quero ler, aí esse texto eu quero que você acompanhe comigo. Abre aí, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Quero que você veja comigo. Essa vai ser importante porque a gente vai ficar nesse texto um tempinho. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Ok? Vamos lá. Diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Eu sei que a linguagem é meio estranha, mas eu vou te explicar isso com calma, tá? E aí ele fala, versículo 11: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso aqui foi escrito no começo dos anos 60, depois de Cristo. No início dos anos 60, Paulo escreveu para essa comunidade. Qual é o objetivo de Paulo escrever? Tinha um debate lá dentro dessa comunidade. É diferente do debate que João quis escrever. O debate era que eles não conseguiam conciliar crença e prática. Por quê? Porque a cidade de Éfeso, onde Paulo começou a igreja, o que tem na nossa historinha lá? Que os discípulos fazem discípulos. Então aquele pessoal de Éfeso foi para a cidade vizinha
E na cidade vizinha, eles começaram a falar da história. E começou a surgir uma comunidade de discípulos ali naquela cidade vizinha. Só que aquela cidade vizinha não conhecia, nenhuma outra cidade vizinha conhecia Paulo, o cara que começou o movimento em Éfeso. Paulo, sabendo disso e sabendo que essas comunidades ao redor estavam com dificuldade de conciliar o que eles criam com a sua prática, ele escreve uma carta aberta. E essa carta aberta não era igual hoje, um e-mail que chega direto para uma pessoa. Era uma carta num rolo, era uma carta aberta. Então, essa carta ficava nas casas das pessoas, onde as igrejas se reuniam e iam rodando. Então ficava aqui 2 semanas aqui, eles se reuniam, liam essa carta, meditavam sobre ela, depois rodava, ia para outra casa. Vamos supor que cada mês aqui fosse uma casa em Éfeso. Então primeiro o rolo ficava aqui nessa casa, e eles liam, meditavam, estudavam, depois eles passavam a carta para essa mesa aqui. E assim ia, de tempos em tempos, até que todo mundo naquela região conseguisse ter a carta. E alguns faziam cópias dessas cartas. Faziam cópias para facilitar. Por isso que a gente tem registro dessas cartas até hoje. Ok? Então, Paulo, ele queria ajudar essas pessoas. E Paulo entendia uma verdade muito séria. Ele entendia o seguinte: quando a unidade orgânica entre crença e comportamento é prejudicada, nós ficamos incapazes de viver plenamente a humanidade para a qual fomos criados. Olha o que Paulo está na cabeça. Quando você não entende, não consegue entender o que você crê e o que você pratica, isso significa hoje uma dissonância cognitiva, que você não consegue fazer aquilo que você acredita que tem que ser feito. Então, quando você tem uma dissonância, eu creio nisso, mas eu não consigo praticar, eu pratico outra coisa, Paulo fala que isso rouba a sua humanidade. Quem assistiu Harry Potter sabe, quando Voldemort ele decide fazer uma Horcrux, qual é o preço que ele tem que pagar para fazer uma Horcrux? Alguém lembra? Quem assistiu Harry Potter aí, pelo amor de Deus? Fala mais alto para eu escutar. Quando ele faz uma Horcrux, depois lá na frente do filme a gente vê que o professor Slung, acho que fala para ele, que para fazer uma Horcrux você tem que tirar um pedaço da sua alma. Certo? Então ele perdeu um pedaço. Então ao invés de ele fazer uma, ele fez 7. 7 Horcrux. Então por isso que ele não morria. Porque você tinha que matar ele 7 vezes. Só que cada vez que ele revivia, que uma Horcrux morria, ele voltava deformado. Percebe? Cada vez mais para o final dos episódios ele volta deformado. Paulo está falando mais ou menos isso. Olha, toda vez que o que você crê e a sua prática divergem, você começa a se deformar por dentro. Uma deformidade começa a acontecer no seu coração. Você perde um pouco da sua humanidade. É isso que Paulo estava querendo explicar para eles lá. E como que nós sofremos hoje em dia com isso? Quais são as tentações que a gente tem? Isso é muito interessante, porque agora eu tenho um momento mais difícil de uma mensagem, é eu tentar mostrar para você, tentar convencer você de que alguma coisa acontece dentro de você sem você saber que acontece dentro de você. Isso para mim é o pior, é a morte. Porque eu fico totalmente sem chão, porque eu não faço a mínima ideia se eu estou conseguindo passar aquilo que eu devo passar. Então preste atenção, vê se você me ajuda com isso aqui. Hoje em dia, nós temos 3 pensamentos que nos ajudam a deformar o nosso interior. E eu quero que você analise isso na sua vida e veja se você encontra alguma coisa parecida, ok? O primeiro pensamento que faz com que o nosso interior seja deformado é um pensamento que joga a nossa vida espiritual do público para o privado. Você já ouviu falar assim? Religião é uma questão de foro íntimo. Religião é uma coisa particular de cada um. Já ouviu essa frase? O que as pessoas querem dizer com isso? Que você não tem que expor sua religião para os outros. Porque religião é algo que você pratica quando você está sozinho. Ou com os que já estão nesse caminho. Você não pode praticar ou demonstrar a sua religião no seu trabalho. Você não pode demonstrar ou praticar a sua religião na sua escola. Você não pode demonstrar porque é errado. Esse pensamento está empurrando a sua espiritualidade muito para o seu interior, para a sua particularidade. E o que isso acontece? Quando isso ocorre, você começa a perder um pouco de si. Eu vou explicar por quê. Mas esse é o primeiro pensamento. Você já sofreu isso?
Já percebeu isso? Que você, por exemplo, uma outra coisa interessante. Você tem a ética do seu trabalho é diferente da ética religiosa. Tipo, você é um psicólogo. Como psicólogo, você tem uma ética, mas como cristão, você tem outra. Então, quando você estiver trabalhando, você tem uma ética. Quando você estiver na igreja, você usa a ética cristã. Já ouviram isso? Tipo, você é uma advogada. Como advogada, você tem que defender os direitos do seu cliente. A sua ética cristã você guarda para a igreja. Ela não pode entrar no ambiente do seu trabalho. Fizeram uma pesquisa com jovens americanos, perguntando qual era a maior dificuldade deles em compartilhar a fé. Sabe o que eles disseram? Que a maior dificuldade é porque eles acham errado você falar da sua fé para outra pessoa. Eles acham errado. O politicamente correto fez com que a gente começasse a imaginar que uma ordem de Jesus não vale mais. O que Jesus falou? Vão por onde você for e pregue o evangelho. Faça discípulos. Mas aí vem o politicamente correto e fala, religião é uma coisa íntima. Você não tem que envolver religião e trabalho. Mas Jesus enxergava diferente isso aí. E a gente vai entender. Eu vou tentar explicar. Então, se em algum momento ficar nebuloso, por favor, levanta a mão, pergunta, para você não sair com dúvida disso, porque esse é um assunto muito delicado e está muito em voga nos dias de hoje. O outro pensamento então, o primeiro pensamento traz a sua fé para a sua esfera mais íntima. O segundo pensamento que está nos nossos dias e que nos afronta é que relega a nossa fé a um hobby. A fé, quando eu digo fé, eu digo a sua espiritualidade, é apenas uma opção de vida. É uma opção que você fez. Assim como você faz opção por uma marca que você usa, por um time de futebol, um hobby, é problema seu. É exclusivo seu. Então, a fé, ela tem o mesmo peso, a espiritualidade tem o mesmo peso de um hobby, tem o mesmo peso da escolha de carreira, tem o mesmo peso. Então, ela diminui, traz para dentro de si e diminui a importância da sua espiritualidade. Então, agora a espiritualidade é mais uma coisa que você escolhe, boa, tudo certo. Esse é um pensamento que está nos nossos dias de hoje. Eu não sei se você já sofreu com isso, ou se você já está vivendo isso. Por que você vai na igreja? Por que você ora? Quem é Jesus para você? E aí, no fundo, a sua resposta é o quê? Eu vou porque meus pais iam. Jesus é meu amigo. É um cara legal que ensina muitas coisas, que está sempre comigo. Percebe? A gente coloca e diminui a intensidade dele. E coloca ele do lado de outras caixinhas na vida. E o que você faz com outras caixinhas da vida? Por exemplo, caixinhas do trabalho, caixinhas da política, da sua visão política, essas caixinhas. A partir do momento que você encheu o saco, você troca a caixinha. Não deu para ir para esse caminho profissional, eu vou e troco. Então, quando a gente traz Jesus para essas caixinhas, o que a gente faz? Quando Jesus não me agrada, eu troco. Quando Jesus não me agrada, eu vou mudar também. Então a gente relega. Então, olha esses dois movimentos. Primeiro, trago isso para a minha intimidade. Segundo, diminuo a importância. E o terceiro pensamento é um pensamento que desacredita que hoje haja verdades absolutas. Não existe mais verdades absolutas. Você já ouviu muito essa frase? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Discussão de casal é maravilha ouvir isso, né? Dá vontade de ser. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Imagina, a verdade hoje, ela é algo relativo. Pode ser verdade para você, não é verdade para mim. Só que Jesus, ele fala algo interessante. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no cristianismo, verdade não é um conceito. Verdade é uma pessoa. Mas a nossa cultura, os nossos ensinos, os nossos colégios, eles fazem o quê? Para você entender que verdade é apenas uma questão de escolha. Tudo é relativo.
Pode ser bom para você, mas não é bom para mim. E se tudo é relativo, por que eu vou falar da minha religião para outra pessoa? Ela pode não gostar. Um outro motivo, o segundo motivo pelo qual os jovens americanos não falam da sua fé, sabe qual que é? Medo da rejeição. Medo de ser rejeitado. Da pessoa não gostar do que ela tem para dizer. Então eu configurei esses 3 pensamentos para você entender como que nós estamos sendo massacrados, assim como aquela comunidade lá estava com aquele dilema entre fé e prática. Nós temos hoje alguns dilemas que estão tentando fazer com que a gente fique deformado. Nós não fomos criados assim. Então, eles querem que a gente fique deformado. Para um discípulo, a fé, que é o conjunto de ensinamentos de Jesus, é uma estrutura abrangente que determina todas as tarefas da vida. Presta seu óculos, rapidinho. Thank you. Para um discípulo, a fé... Se eu colocar, eu vou cair para trás ou não? Não, então tá bom. Para um discípulo, a fé, quando você encontra Jesus, é a mesma coisa que ele fizesse isso aqui. Tudo que eu passo a enxergar... Fiquei bonito, não? Próximo a botar um. Deixa eu olhar bem aqui, vou tirar um print depois. Para um discípulo, tudo o que eu passo a ver agora é a partir dos óculos. Jesus me coloca novos óculos. Por quê? Porque se eu estou sem os óculos, eu estou neutro. Eu estou sem a fé, tá? Vamos dizer aqui que é Jesus aqui. Quando eu estou sem, eu estou uma pessoa neutra. Vocês acreditam que isso é verdade? Quando eu estou sem a fé, eu sou uma pessoa neutra agora. As minhas opiniões são neutras. Tudo que eu faço é neutro, sem tendência ou agenda. Sim ou não? Vamos, gente, fala para mim. Rubens, acho que não. Vamos lá. Mas quem? Não, não, não. Por que não? Ó, por causa do pecado. Falou outra coisa aí que eu não escutei? Fala aí. Paga inteira. Exatamente. Não existe neutralidade. Por quê? Porque nós hoje somos um fruto de um que ambiente? Pós-queda. Nós somos influenciados por uma rebeldia contra Deus inerente ao nosso coração. Então, tudo que eu faço pode ser, tem uma parte boa, mas tem uma parte de rebeldia contra Deus. Não existe neutralidade. Não existe o neutro. Só existe 2 ambientes. Um, contra Deus, em rebelião com Deus, ou a favor de Deus. Isso não tem a ver com religião, nem fazer com que as pessoas pratiquem a nossa prática, ok? Tem a ver com a maneira com que você enxerga o mundo. Não tem nada a ver com ir para o Congresso e fazer lei cristã para todo mundo obedecer. Não estou falando nada disso, ok? O que eu estou dizendo é o seguinte: uma pessoa que chega com um bom discurso, não, porque não tem que ser neutro, ele não é neutro. O seu professor da escola não é neutro, o seu ambiente de o seu colega de trabalho não é neutro, ninguém é neutro. Todo mundo é influenciado ou por aquilo que a gente chama de secularismo, ou é influenciado por uma visão cristã. Ah, mas se o cara não é cristão, ele na visão, quando a gente olha pela criação de Deus, ele está no ambiente secularista. O que é isso? É um ambiente contra o Deus Criador. Então não existe esse negócio de neutro. Então como que eu vou olhar para a minha vida? Como que um discípulo olha para a minha vida? Eu olho para a minha sexualidade, para o meu trabalho. Vamos supor, mas eu tenho, independente dos dilemas que você encontra na sua profissão, ok? Você desenvolve sua profissão como? Com o olhar de um cristão. Vamos pegar um exemplo aqui presente. Eu sou policial, sou PM, beleza, mas eu sou cristão. Se eu tiver que matar alguém, o que eu vou fazer? Olha, você está cumprindo a sua função. Se o cara levantou uma arma para você, e a sua função, para você cumprir sua função, você tem que tirar a vida de outra pessoa, que seja a mãe dele que chore e não a sua. É diferente de eu deliberadamente chegar e sair matando pessoas, percebe? Eu tenho que cumprir a minha missão como um trabalhador da melhor maneira possível. Então eu só tiro a vida em último caso. Em último caso. Então isso não quer dizer que, como eu sou cristão, eu sou policial, quer dizer que eu peguei alguém roubando e o cara conta uma história meio triste, não, vou deixar ele ir porque eu sou cristão. Não, mãe. Cumpra o seu papel. Como é que Jesus seria se ele fosse um policial nos dias de hoje? Esse é o lance.
É você olhar dessa forma. Então, daqui a pouco eu fico com dor de cabeça. Então, obrigado, Rafa. Percebe? Então eu tenho que essa visão norteia o meu trabalho. Lembra que eu falei da semana passada, eu fiz questão de colocar Jesus, quem é Jesus para cada profissional? Não sei se você prestou atenção, mas eu peguei todas as profissões aqui do grupo. Para a gente poder se entender como pessoa e como cristão. Então não tem essa de neutralidade, ok? Para um discípulo de Jesus, a estruturação da sua vida é o conjunto de ensinamento de Jesus. Ele enxerga tudo a partir disso. Então tudo eu avalio a partir disso. E qual que é o perigo desses pensamentos? Desses 3 pensamentos, se eles vêm para a minha vida? Qual é o perigo disso? Primeira coisa, uma espiritualidade privada com menos importância e com certezas relativas. O que acontece comigo se eu tenho espiritualidade de foro íntimo, se a espiritualidade ganha menos importância, ela é como outra caixa qualquer, e se eu tenho certezas relativas? Nada é fundamento. O que acontece com isso? O que acontece na minha vida se eu tenho essas 3 coisas? Essas 3 realidades roubam parte da nossa essência vital. Então eu deixo de viver e passo a sobreviver. Gente, só olhar Voldemort. Primeiro filme do Harry Potter, eu adoro Harry Potter. Primeiro filme do Harry Potter, como é que o Voldemort sobrevivia? Você tem que saber, pelo amor de Deus. Primeiro filme, filme 1. Tá, mas como é que ele sobrevivia? Como é que ele se alimentava? Na floresta? Exatamente. Ele precisava de sangue de unicórnio para ele poder ter sobrevida. Porque o unicórnio, naquela mitologia, é um animal puro. O que acontece? Quando eu começo a ficar deformado, sem pedaços da minha vida, que esses pensamentos fazem com que eu fique deformado, eu começo a sobreviver. E eu começo, qual que é o meu sangue de unicórnio nesse caso? Eu vou te dar um exemplo. Você começa, lembra do Descartes? Penso, logo existo? Quem lembra disso? Penso, logo existe. É toda uma filosofia do René Descartes. No nossos tempos, essa frase foi substituída para sinto, logo existo. Então, para você existir, porque você fica anestesiado, vai perdendo pedaço, vai deformando, você quer sentir alguma coisa, você quer sentir que você está vivo. O que é mais rápido? O que dá prazer mais rápido, uma sensação de existência mais rápido do que uma compra? Compra é bom demais. Então a gente começa a usar um dos sangues de unicórnio nos nossos dias é o consumo. Nós começamos a consumir não só produtos, consumimos pessoas. Por quê? Porque eu preciso sentir. Então o solteiro, ou até casado em alguns casos, começa a buscar fora do casamento emoções novas. Trai o seu cônjuge porque precisa de emoção, precisa se sentir vivo. Sangue de unicórnio. Sangue de unicórnio. Vai para o shopping. Se você não chegou nessa bad de trair seu casamento, você vai para o shopping e faz o quê? Você começa a comprar, vai para uma lojinha, vai para o centro, vai para onde você quiser, você compra. Você sai com os pacotes, você sente vivo. Por quê? Porque você está morrendo dia a dia e você precisa de sangue de unicórnio. Só que o problema desse sangue de unicórnio, como o consumo, por exemplo, ele não te dá vida a longo prazo. Ele te detona. Você vai ficando cada vez mais deformado. Chega uma hora que não tem mais efeito. Está dando para entender a analogia que eu estou fazendo? Eu só sei que talvez você saia daqui com vontade de assistir Harry Potter. Talvez esse seja o resultado da palestra, mas tudo bem. Mas você percebe isso? Que a gente, então, eu só dei um exemplo do consumo para você perceber. Como é que isso acontece dentro da igreja? Como é que isso acontece dentro da igreja? Pastor, eu não traio minha esposa nem meu marido, eu não traio ninguém, eu não saio comprando desvaradamente. Não. Então, como é que você faz isso, então? Eu só vou para a igreja, pastor. Só vai para a igreja? Eu só vou para a igreja. É um negócio a ver com Deus. Tá, como é que é a sua postura em relação à igreja? Você vem para servir ou vem para consumir? Quando termina uma mensagem, você tem uma postura tipo como se fosse assistir um filme ou num teatro. Hoje o filme não foi bom. O pastor não mandou bem hoje não. Hoje eu não senti. Já ouviu essa frase? Hoje eu não senti. Não senti Deus. E aí a gente começa a buscar isso, a gente consome pregação, consome louvor, consome estudo bíblico, consome por quê? Porque a gente precisa sentir, ok? Qual que é o antídoto para isso? O antídoto para isso está na arquitetura da comunidade dos discípulos, um sistema de aprendizado, relacionamento e significado. Versículos 7 a 10, Paulo dá a dica. Qual que é a dica? 7 a 10 ele fala assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo.
Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão também que havia descido das profundezas? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O que ele está dizendo aqui? Efésios 7 a 10, ele está usando uma linguagem de guerra. Naquela época, quando os reis venciam a batalha, ele pegava os despojos, os tesouros dos inimigos e dividia, dava bônus para todo mundo. Dava bônus, participação nos lucros, tá ligado? Era isso que acontecia. Então, a linguagem que Jesus está dizendo é isso. Eu venci a batalha e agora eu vou dar os espólios de guerra. Eu vou distribuir o tesouro. E ele dá dons às pessoas, ok? Então, ele dá dons aos homens. Nesse caso, homens, ser humano, homens e mulheres. E o texto continua no versículo 11. Ele fala: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quando você vê aqui pastores e mestres, você percebe que não há uma definição clara entre alguns pensadores se é pastores mestres ou pastores e mestres, duas categorias diferentes. Não se sabe se é pastores, mestres, pastores hífen mestre, porque ele não usa a mesma conjunção que ele usa aqui em cima, ele não usa aqui embaixo. Mas vamos supor, tem estudiosos que apontam dos dois lados, vamos supor que sejam 5, ok? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu alguns para, e dá uma lista. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. O que isso significa? Significa que dentro da igreja, da comunidade dos discípulos, qualquer pessoa tem um desses perfis. Qualquer pessoa tem um desses perfis. Você que está aqui, você tem um desses perfis de atuação. Não são posições, tá? Não são posições hierárquicas, são pessoas. São dons com ênfase no estilo de influência e ensino. Isso quer dizer o quê? Quando ele fala apóstolos, profetas e evangelistas, ele não está dizendo que são os apóstolos igual aos 12. Ele não está dizendo que são profetas iguais aos profetas do Primeiro Testamento. E nem evangelistas igual àqueles que escreveram os evangelhos. Ele está dizendo o seguinte: na comunidade há pessoas que têm o seu perfil com ênfase nessa perspectiva. Essa perspectiva aqui. Então, cara, se você entender isso, você vai entender uma das chaves de como viver na comunidade. Guarda. Aleluia. Então, se você entender isso, você vai entender uma das chaves da vivência em comunidade. Ok? Então eu vou te explicar cada um deles. E você vai ter que tentar se entender. Aqui é o que eu disse, que o apóstolo, proféticos e evangelistas não são aqueles da época bíblica. São pessoas com um perfil de atuação e liderança, ok? Nesse sentido. Quem são as pessoas que têm um perfil apostólico? Essa pessoa que tem um perfil apostólico, ele está sempre criando estruturas para que essas estruturas se multipliquem. O objetivo dele é criar estruturas simples e multiplicáveis. Ele está sempre atuando para fora da comunidade. Ele está sempre na direção da comunidade avançar, e na direção dos de fora. A pessoa que tem um perfil profético, por exemplo, essa pessoa é aquele tipo de pessoa que chama pessoas de volta para a fidelidade da aliança. É o tipo de pessoa que traz gente e fala assim: não, você está muito afastado, volta aqui, vem para cá. Que ora com as pessoas, que confronta as pessoas, traz de volta. E quando essas pessoas estão dentro, o que essa pessoa com perfil profético tende a fazer? Ela pega essas pessoas, mobiliza a galera para levar nos marginalizados, nas causas, em alguns lugares que estão precisando da presença do reino. Mas, geralmente, essa pessoa é boa em uma área só. Ou ela é boa em cuidar de dentro, chamar para oração, chamar para o confronto, ter conversas duras. Ou ela é boa para mobilizar as pessoas para os marginalizados, para as coisas de fora da comunidade. Ok? Essas são as pessoas com perfil profético. Pessoas com perfil evangelístico, ela tem dois movimentos. Primeiro, ela é uma pessoa dada com todo mundo. Conhece alguém? Conversa com todo mundo com uma facilidade danada. Conversa e conta história. Conversa, conta história.
E quando há um momento oportuno, ela conta a grande história e traz as pessoas para a comunidade. Ela fala de Jesus para a comunidade. Esse é o movimento dessa pessoa dentro, mas ela tem um movimento para fora também. Ela mobiliza pessoas para causas cristãs ou não cristãs. Pô, galera, a gente está precisando fazer um movimento assim. Então ela reúne, tem facilidade de reunir as pessoas. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos fazer uma caminhada no domingo de manhã. Vamos fazer uma andada de bicicleta. Ele mobiliza essas pessoas e manda para fora. Ele ajuda a igreja a se expor para fora. Beleza? Tá dando para entender até aí? Fechou? Então, esses perfis são os perfis de movimento. Todos eles, a maioria da sua ênfase é trazer gente para dentro da igreja. E quando essas pessoas vêm para a comunidade dos discípulos, como é que elas são cuidadas? Elas são cuidadas pelas pessoas que têm um perfil pastoral e o perfil do ensino. Então essas três de cima criam e iniciam coisas em direção a levar pessoas a Jesus. Já a pessoa que tem o perfil pastoral, não é que ela é o pastor. Ela consegue fazer as pessoas a andarem na jornada do Salmo 23. Leva as ovelhas a pastos verdejantes, caminha pelo vale da sombra da morte. Ela anda junto com o outro, se conecta, cura as pessoas e dá crescimento. Você conhece alguém assim? Que está sempre andando junto, sempre mandando uma mensagem, sempre cuidando, chama para tomar um café de vez em quando. Esse é o tipo de pessoa que tem um perfil pastoral, que cuida das ovelhas. E a pessoa com o perfil de ensino, essa pessoa que consegue ler a Escritura, traduzir a Escritura de uma tal maneira em que seja fácil para as pessoas ou entenderem e viverem a partir da Escritura. Qual é o meu papel e o seu papel na comunidade dos discípulos? Eu preciso descobrir qual é o meu perfil de atuação. Se você quiser ir mais a fundo, e eu desejaria muito que você fosse a fundo, digita no Google 5Q. É um teste desenvolvido por um missiólogo chamado Alan Hirschers, e ele desenvolveu um teste, ele que desenvolve essa teoria, em um livro chamado 5Q, um livro chamado Caminhos Esquecidos, e ele disponibiliza um teste para você saber o seu perfil de atuação. Só que tem umas coisas que a gente não para pensar. Olha só o que diz no versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O que é ministério? Quando eu falo ministério, o que vem na sua cabeça? Primeira coisa. Uma parte da igreja precisa ficar responsável. Alguém concorda com o Rubens? Levanta a mão para saber. Tem acordo com o Rubens, beleza. Legal, é interessante. Mas quando Paulo escreve isso, tinha igreja, igual a gente está conhecendo? Não tinha. Como é que as igrejas se reuniam? Nas casas. Que ministério é esse, então? A Regina falou assim, o corpo de Cristo. A gente tem que começar a pensar. A gente está com a mente cativa a uma estrutura que não é uma estrutura real que ele escreveu. A estrutura era mais orgânica. Ministério aqui, a gente precisa entender, não havia pastor pago nessa época. Já parou para pensar? Não tinha seminário. Não tinha alguém que era pago para cuidar da igreja. A igreja era cuidada como? Todo mundo, a comunidade, no uns aos outros. Lembra do Alelon? Todo mundo no uns aos outros. Então isso aqui, quando ele fala para a obra do ministério, não é um chamado para criarmos ministério infantil, ministério adolescente, ministério de jovens. A palavra que ele usa aqui é diaconias, que pode ser traduzida como chamado ou trabalho, vocação. Agora eu vou arrebentar a sua cabeça. Presta atenção. Quando ele fala ministério, ele está dizendo o seguinte. Já estou atrasado nos slides ali. Ele está dizendo o seguinte: no trabalho que você realiza na sua vida normal e cotidiana, esse trabalho é uma adoração a Deus e uma ministração à comunidade. Quando você descobre o seu perfil de liderança e o seu perfil de atuação, não é exclusivamente para dentro das quatro paredes de uma comunidade cristã, é para uma comunidade, para uma sociedade. Percebe? Você descobre o seu perfil de como que você vai atuar na sua profissão. Com o perfil pastoral,
com o perfil apostólico, com o perfil evangelístico, com o perfil... Aqueles perfis é o perfil da sua atuação no mundo, inclusive na comunidade. Já parou para pensar nisso? Como é que então que é um advogado com um perfil pastoral? Não, um advogado com perfil apostólico. Como é que é um advogado que tem um perfil de atuação apostólico? Mano, está sempre com um estagiário no bolso, está sempre formando alguém, está sempre multiplicando o conhecimento, está sempre expandindo o que é bom, está mobilizando os caras novinhos em causas para a gente poder agir, para que a justiça do reino de Deus alcance todo mundo. Percebe? Como é que é um executivo de empresa com o perfil pastoral? O cara está sempre desenvolvendo pessoas. Ele não consegue fazer outra coisa a não ser desenvolver pessoas. Ele está sempre desenvolvendo, está sempre cuidando. Os caras que é ferido, ele cuida, ele não joga fora, ele não deixa as pessoas saírem, ele traz de volta, restaura, resgata as pessoas. Percebem? É esse tipo de perfil, porque aquela comunidade, o que Paulo está dizendo, a comunidade não é a comunidade de igreja, é a comunidade onde eles viviam, é a cidade. Então, quando Jesus fala preparar o corpo para a obra do ministério, é isso, para o seu trabalho, a sua vocação, para você mudar o mundo ao seu redor. Percebe? Versículo 13, ele fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, por que é importante nos entendermos como a comunidade dos discípulos e nosso perfil de atuação? Por quê? Por causa de dois motivos. Primeiro, a unidade e segundo, a maturidade. A unidade é importante porque só existe unidade por conta de tensão. Cada um que descobre aqui o seu perfil, cada perfil puxa para um lado e vai dar zica entre a gente. A gente vai ter que resolver conflito. E o fato da gente se reunir em torno de Jesus faz com que eu aceite melhor os conflitos e busque resolvê-los de uma melhor maneira. Isso faz com que a gente seja mais maduro. Você já brincou desse negócio aqui, ó? Já brincou desse negócio aqui? Não, lembra? A gente pegava aqui é porta do varal, lembra? Para tirar? Exatamente. A gente não consegue resolver nossos conflitos, não consegue amadurecer sem tensão. A tensão é necessária para a gente amadurecer. Por isso Deus colocou vários perfis diferentes dentro da comunidade para a gente conviver, porque sem tensão a gente não consegue crescer. Por exemplo, me fala aí, quais foram os momentos de mais amadurecimento que você teve nos últimos tempos? Rápido, para a gente acabar que está passando o horário. Os momentos que você mais teve crescimento e amadureceu foi aonde? Foi quando você estava em crise. Foi quando o bicho pegou. Mas o que a nossa cultura fala? Ixi, sai crise. Afasta a crise, afasta a tensão. Se alguém está te dando trabalho no seu casamento, está gerando tensão, troca de marido. Trabalho está te dando problema? Troca de trabalho. Depois, qualquer dia, se vocês quiserem saber uma história muito legal, se ele quiser contar, vocês conversam com o Pérez sobre uma história de alguns anos atrás, ele e uma chefe que ele teve. Aí, se ele quiser contar, ele conta. Aí, você vai ver como é que é o exercício de perseverança e amadurecimento. Não é para desistir no primeiro momento. Porque ali Deus nos forja. Deus vai nos forjando. Por isso os perfis são diferentes, para a gente aprender a lidar uns com os outros. Então a unidade vem a partir da tensão. E a maturidade? Maturidade é conviver com as diferenças e com tensões. Isso nos faz crescer, quando eu aprendo a lidar com isso.
O amadurecimento está ligado a momento de tensão. O nosso alvo de crescimento é ser parecido com Jesus. Caminhando para o fim, versículo 16, diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Então, o versículo 16 está dizendo para mim: ligados a Jesus, entendendo e vivendo o nosso papel na comunidade dos discípulos, o corpo cresce, o corpo fica unido e o corpo se desenvolve. Percebe a diferença? Aí, o Rubens me auxiliou. Percebe a diferença? Ali, unido cresce, edifica-se. Então o corpo fica unido. Qual a diferença entre crescer e se desenvolver? Qual a diferença? Quando ele diz o corpo fica unido, o corpo cresce, mais pessoas vêm. O corpo se desenvolve, a gente amadurece. A gente fica maduro. Então, a arquitetura dessa comunidade é feita para que eu e você não caiamos nesse pensamento da cultura. Mas só é possível a gente viver isso porque Jesus foi ao céu. E ele só foi ao céu porque ele desceu. E ele só desceu porque ele morreu. A vida dele e a morte dele nos habilita a ter esse dom. Os méritos que foram conferidos a ele agora são conferidos a nós, e nós então podemos desfrutar desses dons. Esses dons nos protegem. Ou seja, quando eu vivo o perfil que eu tenho que viver, quando eu me encontro na comunidade dos discípulos para viver aqui e fora, eu começo a ficar protegido, eu começo a ficar restaurado e não me deixo ficar deformado por dentro. Você já parou para pensar como que esses discípulos eram formados? Os discípulos de Jesus foram formados como? Você parou para pensar? Não havia encontro pessoal com Jesus. 1 a 1, tete a tete. Jesus não ensinava eles no 1 a 1. Se você olhar no Sermão do Monte, os grandes sermões, os caras estão misturados na comunidade. Todos que chegavam à multidão não tinham acesso exclusivo a Jesus. Vem cá conhecer o mestre. Não, eles estavam no meio de todo mundo. Os discípulos faziam a amizade e tal, os apóstolos faziam, mas não era todo mundo que tinha acesso a Jesus. Jesus cuidava, curava, mas a comunidade ela era orgânica, ela se virava. E a formação ocorria em comunidade. Todo mundo crescia. Todo mundo crescia, porque cada um ocupava a sua parte. Então quem tem perfil de ensinar, ensinava. Quem tem perfil de cuidar, cuidava. Quem tem perfil de trazer gente, trazia. Todo mundo vivia todas as suas partes, percebe? Faz sentido isso quando a gente olha para lá? Então, todo momento exposto à sabedoria bíblica, você está sendo discipulado. Todo momento que você está exposto à sabedoria bíblica, você está sendo discipulado. Você, no aconselhamento, na pregação, na celebração, na mentoria, no grupo pequeno, faz parte do seu processo de ser formado um discípulo. E qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente não tem reverência para os momentos em que a gente está sendo formado discípulos. A gente não tem reverência, não tem atenção devida, nós trocamos por qualquer coisa esses momentos de exposição ao ensinamento de Jesus. Nós não temos consciência de que Deus está falando com você diretamente. Quando você vem no domingo, não é o pastor Rodrigo que está falando, quando a Bíblia é aberta, Deus está discipulando você, Deus está formando você. Quando você está no louvor, por exemplo, o Tiago está ministrando, Deus está modelando, discipulando a sua vida. Mas nós não temos consciência disso, e nós não temos resolução, nós não resolvemos deixar-nos sermos orientados definitivamente por Jesus em todos os âmbitos da nossa vida. Quando a gente ouve um negócio, a gente fala, não concordo. Não é bem assim. A gente não tem uma resolução de receber tudo que Jesus tem para nos entregar e nos ensinar a ser. Jesus não nos chamou, não nos cativou, não nos conquistou para sermos meros frequentadores de igreja. Ele não morreu por isso. Um discípulo de Jesus tem anseio em ouvi-lo, determinação em obedecê-lo e desejo de desenvolver seu papel na comunidade e em sua formação. Esse é um discípulo de Jesus. E para finalizar, eu quero colocar para você refletir e se desafiar. 3 desafios, 3 questões. A primeira, pensa nisso. Você já tomou a decisão de se tornar um discípulo de Jesus?
Você já decidiu sair da multidão, dar um passo e estar perto dos amigos e dizer: esse é o modelo de vida que eu quero para a minha vida? Já tomou a decisão de se tornar um discípulo de Jesus? A segunda coisa: o que aconteceria na sua vida se você, por 24 horas, vivesse inteiramente como discípulo de Jesus? Mudaria alguma coisa? Reflita sobre. Se você decidisse viver 24 horas do seu dia, um dia apenas, como discípulo de Jesus inteiro, sua vida ia mudar? As pessoas ao seu redor iam sentir diferença? Dependendo da tua resposta, você tem uma avaliação de como está a sua vida com Deus. Como você tem levado isso? E por último, como você tem vivido cada momento de discipulado na comunidade? Momento onde Deus está falando, com reverência ou com irreverência? O celular rouba a sua atenção quando a palavra está sendo exposta? Conversas roubam, você troca o domingo por qualquer coisa? Como você tem vivido o momento de discipulado? Você tem aproveitado? Se a gente analisar o tanto de exposição que você tem da palavra de Deus e o crescimento que você deveria apresentar, está andando junto? Está batendo? Ou você está em déficit? Você já era para ser mais maduro do que você está hoje. Você já era para ser um discípulo mais formado do que você está hoje. Eu deixo você com esse pensamento, para você refletir, para você entender que é esse desenho da comunidade que Jesus criou para que eu e você pudéssemos ser protegidos do mundo, protegidos desses pensamentos que nos deformam. Para a gente encerrar, eu quero dar um tempo para você orar, enquanto o Tiago vai dedilhar alguma coisa aqui para nós, por favor. E depois de 1 minuto, para você fazer essa oração, responder a Deus sobre as provocações de hoje, aqui vai ficar exposto aqui. Depois de 1 minuto, a gente vai orar juntos, tá bom? Então, gaste esse tempo meditando e pensando. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor ouça a oração do teu povo feita nesse lugar, nessa hora. Que acolha os arrependimentos, as orações feitas e as decisões tomadas. Em nome de Jesus. Nós precisamos nos entender, Pai, como o Senhor nos entende e nos posicionou. Ajuda-nos. Em nome de Cristo, nós te pedimos. Amém. Se você puder, fique de pé nesse momento para recebermos a bênção. Estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, no gesto simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja, reunida aqui virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam com você todos os dias. Em nome de Cristo. Amém. Antes de sair, cumprimente quem está perto de você, desejo uma ótima semana e lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhados a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe.